Olá, meus amores, professora Ana Flávia. Mais uma vez estamos aqui, dando continuidade ao nosso conteúdo do IFCE, onde hoje iremos estudar sobre problemas derivados do uso e ocupação do espaço cearense. Ou seja, vamos entrar um pouco na história do nosso estado. De que forma ocorreu a ocupação, de que forma se deu o nosso desenvolvimento histórico, quais os principais movimentos que ocorreram historicamente dentro do nosso estado, de que forma essa história influenciou no processo geográfico, ou seja, as divisões territoriais do nosso estado. E lembrando a vocês que algumas coisas já foram estudadas sobre o processo de região metropolitana, ou seja, a RMF de Fortaleza, que já estudamos, e a RMC, ou seja, região metropolitana do Cariri, mais conhecida como Crajubá. As duas fazem parte desse processo de ocupação e desenvolvimento, só que entra na parte geográfica, não na parte histórica. Então, vamos ao nosso processo histórico. Vamos iniciar nosso conteúdo com a base introdutória, alguns pontos que precisam ser entendidos. Até o século XVII, estávamos abandonados, ou seja, o nosso território ele não era colonizado. Correntes marítimas e aéreas, os índios brávios e a presença de estrangeiros, clima árido não apresentavam atrativos econômicos, metais preciosos ou especiarias. O que isso quer dizer? Que o nosso território ele não tinha atração para os europeus. Era um território sem nenhuma importância. Por quê? Nosso clima para eles não era um clima favorável, porque era um clima quente, eles eram acostumados com um clima mais frio, mais ameno. Os índios, os ataques indígenas, então eles não tinham como dominar totalmente os índios do nosso país e começaram a ir por pequenos territórios. Esses territórios, inicialmente, ocorreu em Salvador e começaram a descer especificamente para a região sudeste. E os metais preciosos e especiarias que não costumavam fazer parte do nosso território. O Ceará colônia, ou seja, de que forma o Ceará começou a se tornar desenvolvido. Os europeus conquistaram a América e consideraram ela como um sonho do Eldorado, ou seja, um sonho desejado, um sonho desconhecido, um sonho que trouxe riquezas. O plano B, ou seja, o Ceará passou a ser um plano B dos europeus, pois a cana-de-açúcar, a pecuária, o algodão e o extrativismo vegetal, que ocorreu através da extração do pau-brasil e das drogas do sertão, começaram a ser interessantes economicamente para os europeus. E o Ceará tinha o quê? Ou seja, o que era que o Ceará tinha de tão atrativo para fazer com que eles começassem a colocar em prática esse desenvolvimento econômico no nosso território? Basicamente, nada. E aí, com base nisso, os europeus eles começaram a ter um objetivo para iniciar essa ocupação. Qual foi esse objetivo? Proteger a região das invasões estrangeiras, que eram os franceses, que queriam dominar as nossas terras, e servir como um ponto de apoio para a ocupação da região norte, porque eles tinham como objetivo na região norte aqui as drogas do sertão. E através desse processo de colonização territorial, o Ceará passou por 3 tentativas. A primeira tentativa foi em 1603, com Pero Coelho de Souza. Ele teve o direito de explorar a região, ou seja, ele poderia explorar a nossa região. Lembrando que esse processo de exploração aconteceu através da divisão das capitanias hereditárias. Ele fundou os fortes de São Tiago, que foi destruído pelos índios, ou seja, os índios não concordaram com essa construção, entraram em conflito com os militares e acabaram destruindo. O segundo forte foi São Lourenço, no Rio Jaguaribe, e esse não resistiu às secas. Ele ficou de 1605 a 1607 e novamente sofreu ataques indígenas. Então, na nossa primeira tentativa de colonização territorial, Pero Coelho de Souza construiu 2 fortes. O de São Tiago, no Rio Ceará, que foi destruído pelos índios, e o de São Lourenço, no Rio Jaguaribe, que além da questão da seca, também teve os ataques indígenas, e ele só ficou 2 anos em pé, de 1605 a 1607.
Já na nossa segunda tentativa de domínio territorial, que foi de 1607 a 1608, Francisco Pinto e Luiz Figueira, jesuítas, vieram catequizar os índios. Então, isso significa que eles eram padres jesuítas. Foram atacados pela tribo dos Tacarijus. Só Luiz Figueira conseguiu fugir, definindo o quê? Que Francisco Pinto acabou sendo morto pelos índios. Então, na nossa segunda tentativa, tivemos padres jesuítas, padres para tentar catequizar os índios e dominar as terras. A primeira foi Pero Coelho de Souza, que era um militar e que ele não tentou dominar só o território cearense, mas também Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte, terras essas que pertenciam a ele. Tá? Então, Pero Coelho de Souza era um militar na nossa primeira tentativa. Na segunda tentativa, Portugal percebeu que o militar não estava tendo domínio porque os índios estavam entrando em conflito, então eles tentaram vir com os padres para catequizar os índios e dominar esse território. Não conseguiram, um dos padres foi morto, que foi o Francisco Pinto, e o Luiz Figueira conseguiu fugir. Já em 1611, anos depois, a 1631, tivemos a nossa terceira tentativa, com Martins Soares Moreno, considerado pela historiografia, ou seja, pelos historiadores, como o grande fundador do Ceará. Isso quer dizer o quê? Que ele conseguiu desenvolver economicamente o nosso estado. Ele fundou o Forte de São Sebastião, que era hábil com o índio, e procurou desenvolver a pecuária e a cana-de-açúcar. Mais à frente, começamos a ter problemas dentro do nosso território, através da presença holandesa no nosso estado, onde ela tinha como objetivo servir de apoio para a dominação de Pernambuco. Isso quer dizer o quê? Que o nosso estado para os holandeses ele não tinha grande importância, era apenas um apoio para a capitania de Pernambuco. Os holandeses conquistaram o Forte de São Sebastião em 1937, onde o forte foi destruído e os holandeses foram expulsos do Ceará pelos índios. Isso significa o quê? Que os holandeses conseguiram dominar Martim Afonso, ou seja, conseguiram dominar o território. O Ceará não era um ponto de colonização para os holandeses, mas sim um ponto de apoio pela questão territorial, ou seja, ser próximo de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, e os holandeses entraram em conflito com os índios. E aí o objetivo dos índios sempre era o quê? Destruir o forte. Por quê? Ao destruir um forte, ficaria difícil dos navios saberem em qual terra próxima eles estavam, por conta do farol. E em 1649, liderado por Matias Beck, retornam e fundam o Forte de Schonebock, que em 1654 é tomado pelos portugueses e passa a se chamar Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Então, o que precisa ser lembrado aqui nesse ponto? Que quando os portugueses entraram em conflito com os holandeses, eles conseguiram dominar esse território. Anos depois dos holandeses ter um domínio sobre nossas terras. Então, o Ceará, por muito tempo, ele foi colonizado, desenvolvido economicamente pelos holandeses, anos depois pelos portugueses. Atenção para vocês. De 1621 a 1653, o Ceará era subordinado à capitania do Maranhão. Mais uma vez, o Ceará nunca foi visto como uma capitania de desenvolvimento econômico. Ela sempre foi vista como uma capitania de apoio. Passando daí ao domínio de Pernambuco até 1799. Então, se em alguma questão tiver a seguinte pergunta: dentro do processo de colonização e desenvolvimento econômico, quais foram as capitanias que dominaram o território cearense? Maranhão e Pernambuco. E dentro desse domínio entre Maranhão e Pernambuco, quais foram os europeus que tiveram controle sobre as terras cearenses? Holandeses e portugueses. E dando continuidade aos nossos fatos históricos, vamos entender de que forma a nossa economia começou a se desenvolver com base no seu processo de colonização. De que forma essa economia influenciou no nosso desenvolvimento histórico e geográfico.
A nossa economia ganhou força através da pecuária, ocupando os sertões cearenses a partir do último quartel do século XVII, contribuiu para o povoamento dos sertões, ou seja, o interior do nosso estado, fazendo com que a crise econômica lusa, ou seja, a crise econômica de Portugal, aumentasse, porque o nosso litoral, ele já estava um litoral devastado por conta da exploração do pau-brasil. E essa ocupação de sertões ocorreu com duas correntes de povoamento, ou seja, o sertão de fora e o sertão de dentro. Como assim? Dentro desse processo de desenvolvimento econômico do nosso sertão, através da pecuária sendo colocada em prática, nós tivemos duas formas de ocupação. Sertão de fora, que foi dominado pelos pernambucanos, que foram aqueles que se deslocavam do litoral terra adentro, e tivemos sertão de dentro, dominado pelos baianos, que foram aqueles que se deslocaram já de dentro do território com destino ao nosso interior, ou seja, eles não vieram do litoral, eles já vieram de sertões baianos. Nessa ocupação verificou-se o extermínio de índios, embora eles não reagissem, ou seja, embora os índios não entrassem em confronto nesse momento com os brancos, com os europeus, eles acabavam sendo exterminados. E para a expansão pecuarista, contribuíram fatores como as vastas extensões, as abundantes pastagens, o caráter salino do solo, ou seja, o sal no nosso solo, a própria facilidade na aquisição das sesmarias, ou seja, das terras, a exigência de pouco capital para o estabelecimento das fazendas, além do fato do nosso principal produto, o gado, na visão deles, que era uma facilidade de comercialização. Dispensava as despesas com transporte, pois consistia num produto que se autotransportava, ou seja, ele andava por conta própria, daí a afirmação de que, segundo a qual o boi era mercadoria, transporte e frete. Isso anos mais tarde, porque o nosso estado ele não era visto como um estado de desenvolvimento econômico. Quando eles começaram a perceber que essa terra poderia trazer lucro para eles, principalmente através da pecuária, começaram a colocar em prática dentro dos nossos sertões, que tivemos dois, o sertão de dentro e o sertão de fora. O símbolo maior da pecuária é o mais conhecido por todos nós até hoje, o vaqueiro, que pouco se utilizou o negro no criatório e ao mesmo tempo facilitava o domínio do uso do índio manso, ou seja, aquele índio que não batia de frente com o negro. A fazenda era a unidade econômica social dos sertões e era denominada pelos coronéis. O que precisamos entender nesse ponto? Que o gado era o principal produto com relação à nossa pecuária, e ele tinha como 3 pontos importantes, que ele era considerado uma mercadoria, um transporte e o frete. O símbolo desse período era o vaqueiro. O negro, ele não era tão utilizado porque a mão de obra indígena conseguia ser colocada em prática, porque tínhamos o índio manso, aquele que aceitava o trabalho em troca de favores, e os donos das fazendas eram conhecidos como coronéis. Nesse período, nós tínhamos as capitanias de Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, que se destacavam nessa grande produção e desenvolvimento do nosso estado. E dentro desse nosso processo, nós tivemos as charques, que ocorreram na metade do século XVIII. Para o desenvolvimento do charque, ou da charque, como a gente costuma chamar hoje, contribuíram os ventos constantes, a baixa umidade relativa do ar, a existência do sal nas nossas terras, ou seja, no solo, grande rebanho da capitania e a necessidade de pouco recurso para a instalação de oficinas de charque. As charqueadas, como era conhecida, possibilitaram uma divisão do trabalho e uma interpretação comercial entre o sertão e o litoral cearense. O surgimento de um mercado externo, ou seja, esse produto não precisava ser exportado, e o desenvolvimento de núcleos urbanos e uma diversificação da produção local, com couro principalmente. Como assim? Foi percebido que o gado tinha várias funções comerciais. Vimos mercadoria, transporte
e frete. Nesse processo de mercadoria, tínhamos a carne, ou seja, a venda da carne, tínhamos o couro, e esse couro aí poderia ser produzido a roupa do vaqueiro, então era um outro produto que poderia fazer parte de também um desenvolvimento econômico, e eles perceberam que isso poderia girar em torno do mercado interno, ou seja, dentro da própria região. O couro, por ser bastante usado pelos camponeses, fez surgir a nossa civilização do couro, ou seja, a época do nosso vaqueiro. Do principal produtor de charque que ocorreu no nosso município do Aracati, as oficinas começaram a se propagar para Acaraú, Sobral, Camusim e Granja, municípios bem distintos uns dos outros. Dali, a carne era levada para a província de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Mais uma vez, o produto comercializado dentro do nosso estado, o couro comercializado dentro do nosso estado, ele não era exportado, ou seja, ele não era levado para fora do Brasil. Ele era um produto de mercado interno. E ele era transportado e comercializado para Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, onde serviria de alimentos para os pobres e escravos. Então, era uma forma dos fazendeiros conseguirem alimentar os seus funcionários e os escravos com carne que, na visão muitas vezes deles, era carne podre, carne vencida por conta do mau cheiro, mas que acabavam comendo porque tinham a necessidade do alimento. Mas o Ceará também não ficou só relacionado à questão pecuarista, teve a questão da agricultura e conseguimos desenvolver o algodão. Já conhecido dos índios, o início possuía pequenos cultivos, mas com a demanda externa, ou seja, o nosso mercado externo, provocado através da Revolução Industrial, da guerra e da independência dos Estados Unidos, houve uma grande expansão. O que isso quer dizer? Que o algodão começou a ser visto como mercado externo, porque grandes guerras mundiais fizeram com que tivesse a necessidade de se desenvolver ou construir ou confeccionar algo que precisasse do algodão. A cotonicultura, como é conhecido, a plantação, o cultivo de algodão, foi praticada não só em latifúndios, mas também em médias e pequenas propriedades, possibilitando assim o binômio, ou seja, gado-animal. O que isso quer dizer? Que pequenos, médios e grandes agricultores, proprietários, eles cultivaram o algodão com dois objetivos, de ter o transporte do gado, ou seja, ter a parte pecuarista e ter também o domínio agrícola. Tiveram a pouca mão de obra negra, a mão de obra mais utilizada foi a mão de obra indígena, e eles começaram a se fortalecer no centro coletor, ou seja, eles começaram a desenvolver o núcleo urbano do nosso estado, as grandes cidades do estado do Ceará. E agora vamos entender de que forma o nosso estado, ou seja, o Ceará, ficou subordinado a Pernambuco, de 1656 a 1799. Quando a gente fala de subordinado, o que isso quer dizer? Que o nosso estado ficou sob domínio da província de Pernambuco. O objetivo da metrópole era dinamizar a cobrança de impostos e submeter os senhores de terra ao mando da coroa. Esse período era prejudicial à economia cearense, pois as mercadorias tinham que passar por Recife, ou seja, Pernambuco, antes de ir para Lisboa. O que isso quer dizer? Que quando os produtos saíam do Ceará, eles eram levados diretamente para Pernambuco, ou seja, Recife, para ser transportado de lá para Lisboa, em Portugal. E aí o nosso produto perderia grande valor no nosso estado e ganharia grande valor em Pernambuco. Os governadores cearenses mais destacados após esse período até a nossa independência foram Bárbara Lado, que governou o Ceará no momento da abertura dos portos, e o governador Sampaio, que enfrentou a insurreição de Pernambuco de 1817 no Ceará e trouxe Silvia Palé, que elaborou a nossa primeira planta urbanística de Fortaleza e criou os Correios, assunto esse que vamos ver em outras aulas. E você sabe por que o nosso estado ficou conhecido como Terra da Luz?
Vamos entender. São fatos que explicam o pioneirismo da abolição na província, ou seja, de que forma ocorreu a nossa abolição. Lembrando a vocês que o nosso estado foi o primeiro estado do Brasil a abolir a escravidão, através da lei Eusébio de Queiroz. Tivemos nesse período a resistência negra, o pouco peso do negro na economia, o tráfico interprovincial motivado pelas secas e pelo surto do cafeeiro, ou seja, como a visão nesse momento já estava direcionada para São Paulo, para as plantações de café na região centro-sul, os negros no nosso estado começaram a perder visão diante dos fazendeiros, passaram a ter pouco peso, ou seja, pouco valor. E aí a nossa lei Eusébio de Queiroz, ela pode ser colocada em prática de uma maneira mais prática, depois de um movimento muito conhecido dentro do nosso estado como a greve dos jangadeiros, que foi comandada por Dragão do Mar. Tivemos também a atuação de entidades abolicionistas e dos setores populares. Entre eles destacaram-se Luiz Napoleão e Francisco José do Nascimento, mais conhecido como Dragão do Mar, como eu acabei de dizer, que liderou a greve dos jangadeiros. Então, o Ceará foi o pioneiro na abolição da escravatura negra, ou seja, foi o primeiro estado, a primeira província a abolir a escravidão no Brasil, com a lei Eusébio de Queiroz. Há evidências de negros no início da nossa colonização, ou seja, tivemos negros no processo da colonização do Brasil. Existia para o Ceará um pequeno tráfico de negro indireto, vindo sobretudo de Recife e São Luís, lembrando a vocês que tanto Pernambuco como Maranhão, que eram as províncias, elas tinham domínio sobre o território cearense, inicialmente Maranhão e depois Pernambuco. Os africanos do Ceará eram originados principalmente de Congo e Angola, ou seja, eles tinham descendência africana de Congo e Angola. Os cativos sempre lutaram contra a escravidão. Aí você deve estar se perguntando, quem eram esses cativos? Exatamente. Eram os escravos, ou seja, os negros. No campo jurídico, a 25 de março de 1884, foi promulgada a lei que inviabilizava a escravidão no Ceará, embora existissem registros de cativos em datas posteriores. Como assim? Que mesmo sendo colocada em prática a lei Eusébio de Queiroz, conseguiram perceber que, após essa data, ainda existiam negros sendo comercializados dentro do nosso território. Então, dentro desse processo, tivemos a hegemonia política e econômica de Fortaleza, que foi iniciada em 1820 até 1830, durante a segunda metade do século XIX, e que tivemos 3 consequências. A primeira, dos capitais acumulados com o comércio exportador de algodão e de outros produtos como café, borracha e couro, ou seja, a nossa economia se desenvolveu tanto pela questão do mercado interno, mas também pela questão do mercado externo, onde o couro foi um mercado interno e o mercado externo tivemos o algodão, o café e a borracha. Nossa segunda consequência, centralização política imposta pela monarquia brasileira, de 1840 a 1889, ou seja, o período do Segundo Reinado, que vocês devem ter estudado em História. Quando as diretrizes administrativas do Império concorreram para concentrar nas capitais das províncias todo o poder decisório, ou seja, domínio sobre todas as capitais. Terceira consequência, da própria condição da capital de Fortaleza, que transformava um ponto de destaque na recepção de obras e recursos públicos. Então, esses foram as nossas 3 consequências de hegemonia política e econômica do município de Fortaleza dentro do estado do Ceará. E com base nisso, a nossa economia no Segundo Reinado girou em torno do algodão.
tivemos as primeiras fábricas do estado ligadas com o benefício do algodão através do setor têxtil, tivemos cigarros, calçados, sabão e chapéu, além da cera da carnaúba, borracha de maniçoba e o café que era cultivado nas serras. Então, a economia do Ceará, ela girou em torno da agricultura, extrativismo vegetal, processo industrial e tivemos também a pecuária. E aí, com base nessa parte histórica, econômica, tivemos a questão política, onde vimos as 3 tentativas de domínio sobre nosso território. Quem, durante muitos anos, comandou o território cearense, que foi Maranhão e Pernambuco. Aí, após esse processo, tivemos o domínio dos governos. E aí, vamos conhecer um pouco agora qual a importância de algumas celebridades dentro do nosso estado. Nosso primeiro, a oligarquia de Accioli. Ele dominou o nosso estado entre 96 e 1912, ou seja, de 1896 e 1912. Para tal, foi básico a adesão política dos governantes, ou seja, os governantes conseguiram aderir à visão dele. Ele teve apoio dos coronéis, aliança com grupos econômicos e o nepotismo, através da repressão dos opositores, onde Accioli se destacou pela questão da corrupção em larga escala, com o caso da vacina envolvendo Rodolfo Teófilo, o governo de Pedro Borges, que foi uma continuidade da oligarquia de Accioli, ou seja, Accioli saiu do poder, Pedro Borges assumiu, mas seguiu as mesmas linhas e visões do Nogueira Accioli. Accioli foi reeleito anos depois para mais 2 mandatos, em 1904 e 1908. E isso intensificou as ações opositoras formadas por oligarquias dissidentes, por burgueses, classe média e populares e até por coronéis. Nesse período aqui, parecia muito a ação deles com ações de ditadores. Então, eles tinham um domínio sobre o povo e eles aterrorizavam o povo. Dentro da nossa história, tivemos também Padre Cícero. Foi um praticante do catolicismo muito popular nordestino e conhecido até hoje e muito mencionado dentro de uma história religiosa até hoje. Ele entrou em atrito com a política de romanização promovida pela alta cúpula. Chegou em Juazeiro no ano de 1872, mas em 1889 se tornou uma celebridade com a ocorrência do milagre de Juazeiro. A questão religiosa de Juazeiro foi, na verdade, o retrato da luta entre a romanização e o catolicismo popular, onde Padre Cícero acabou afastado da igreja por fazer parte de movimentos políticos. E para concluirmos, precisamos entender o setor terciário, que é o consumidor, o produto final, a população, tendo todas as mercadorias ao seu alcance, ou seja, produto saindo da fábrica e chegando diretamente para o consumidor. Nesse setor é onde se gera a maior economia do nosso estado. Então, vamos analisar quais são esses produtos que geram grande renda e desenvolvimento econômico cearense. O setor terciário da economia é a área de atuação das atividades humanas, pautadas no oferecimento de serviços e na prática do comércio, ou seja, é o destino final, o consumidor. Por definição, esse setor é tido como aquele que produz os chamados bens intangíveis ou imateriais, os serviços, bem como o destino final dos bens produzidos pelos setores primários e secundários. Primário, exploração da matéria-prima. Secundário, desenvolvimento industrial. Quais pontos são atingidos no setor terciário? Comércio, turismo e lazer, educação, restaurantes, hospitais, bancos e consultoria, transporte e serviço de entrega, corretagem de imóveis,
consertos, atendimento pessoal, ou seja, telemarketing call center, serviços administrativos jurídicos, marketing e publicidade. Esses são os pontos que fazem parte do setor terciário. E aqui concluímos mais um conteúdo do IFCE. Espero que vocês tenham compreendido nosso assunto de hoje. Qualquer dúvida, tirem no Class. Um cheiro no coração de cada um. Até a próxima. Tchau!